ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido para suspender a tramitação da proposta de emenda à Constituição, que institui o estado de emergência e amplia o pagamento de benefícios sociais. Dessa vez, a ação foi apresentada pelo deputado Alexis Fontaine, do Partido Novo. No mandado de segurança, o parlamentar argumenta que a proposta de emenda à Constituição desrespeita a regra da anualidade das eleições, que estabelece que mudanças na legislação eleitoral só podem entrar em vigor se forem aprovadas até um ano antes do pleito. Na decisão, o ministro André Mendonça disse que não vê desrespeito ao processo legislativo que justifique a interrupção da análise. A PEC dos benefícios, chamada de PEC Kamikaze pela oposição, aumenta o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, dobra o Auxílio Gás e cria um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros. De acordo com o texto, os benefícios serão concedidos até dezembro e vão custar um impacto de 42 bilhões de reais aos cofres do governo. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo decidiram que o recebimento de honorários por procuradores do Estado de São Paulo deve observar o teto remuneratório. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, citou vários precedentes em que o STF considerou constitucional o recebimento dos honorários sucumbenciais, valores que a parte vencida em um processo precisa pagar ao advogado da vencedora, desde que respeitado o teto remuneratório. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava o sistema remuneratório dos procuradores do Estado de São Paulo. Rosa Weber votou pela procedência parcial do pedido. O julgamento foi no plenário virtual. Por unanimidade, a Corte seguiu o entendimento da relatora. De acordo com a decisão, a soma dos honorários com as demais verbas remuneratórias recebidas mensalmente deve respeitar o teto remuneratório constitucional. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aceitou a ação de 4 entidades de defesa dos direitos humanos contra o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Ele é acusado de comentários racistas e homofóbicos contra o piloto britânico Lewis Hamilton. Durante uma entrevista, Nelson Piquet usou o termo racista neguinho e fez um comentário homofóbico contra Lewis Hamilton ao repercutir um acidente na Fórmula 1 envolvendo o piloto. Nesta rede social, o 7 vezes campeão do mundo disse em português: "Vamos focar em mudar a mentalidade." E complementou em inglês: "É mais do que a linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Eu fui cercado a vida toda por essas atitudes e fui alvo a minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação." 4 entidades entraram com esta ação civil pública na Justiça de Brasília: Educa Afro, Centro Santo Dias de Direitos Humanos, Aliança Nacional LGBTI+, e Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Elas alegam que o réu, líder e expoente do esporte brasileiro em manifestação explícita de racismo e de homofobia, violou a um só tempo o direito fundamental difuso à honra da população negra e da comunidade LGBTQIA+. Pedem uma indenização de 10 milhões de reais por dano moral e social coletivos, dinheiro que deve ser destinado ao Fundo Nacional de Direitos Difusos. Nós narramos na petição inicial que as falas utilizadas servem justamente para tentar desqualificar Hamilton a partir de ofensas contra toda uma coletividade. Então, quando ele fala neguinho, quando ele fala que a pessoa está fazendo isso ou aquilo, ele está fazendo aquilo justamente numa tentativa de desqualificar aquela pessoa a partir desses adjetivos. Em razão de características inerentes a determinados grupos sociais, nós entendemos que esse dano deve ser reparado. O juiz Felipe Gomes, da 20ª Vara Cível de Brasília, deu prazo de 15 dias para que o ex-piloto apresente uma contestação. Disse que as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo no momento e, por isso, não marcou uma audiência de conciliação. Em um comunicado, Piquet pediu desculpas a Hamilton e disse que o que falou foi mal pensado e que nunca teve a intenção de ofender. Ministro Alexandre de Moraes prorroga inquérito que apura a atuação de milícias digitais. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Estamos em um momento especial de comemoração dos 20 anos da TV Justiça. Essa emissora pública que tem o grande mérito
de traduzir discussões complexas do direito de maneira muito fácil, muito simplificada e acessível para a nossa população. Sem sombra de dúvidas, a programação da TV Justiça contribui para a formação dos nossos profissionais da área jurídica, mas a sua maior contribuição é para a própria população. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. Na decisão, o ministro considerou a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento. O médico anestesista Giovanni Quintela, preso pelo estupro de uma mulher na hora do parto no Rio de Janeiro, teve a prisão convertida em preventiva. Vamos falar ao vivo com a repórter Aline Barcelos, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Aline. Boa noite, William. Boa noite a todos. Depois da audiência de custódia, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que Giovanni será encaminhado para o presídio Bangu 8, onde ficará sozinho em uma cela. Com a mudança do status da prisão, o médico ficará preso por tempo indeterminado e a situação dele será reavaliada se ultrapassar 90 dias. Nesse tempo, o inquérito pode ser concluído e entregue ao Ministério Público, que vai decidir pela denúncia ou não e pela manutenção da prisão. O anestesista foi preso no domingo, depois que uma equipe de enfermeiros desconfiou do comportamento do médico durante os atendimentos e decidiu colocar uma câmera na sala onde Giovanni estava com uma das pacientes. Depois que o caso ganhou repercussão, outras mulheres procuraram a polícia. O anestesista é investigado por 6 possíveis estupros. Segundo a delegada que cuida do caso, Giovanni era um criminoso em série. William. Obrigado pelas informações, Aline. O Ministério Público Federal em Minas Gerais considerou legítima a lei que impôs medidas mais duras para reprimir a prática do transporte clandestino de passageiros, ao contrário do que defende o Tribunal de Justiça do Estado. Na decisão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que a legislação estadual teria criado penalidades mais graves do que as previstas no Código de Trânsito Brasileiro e inovado a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Esse foi o posicionamento defendido pelo Ministério Público Federal quanto à possibilidade de aplicação da penalidade de apreensão do veículo de motorista autuado por prática de transporte clandestino de passageiros. Para o MPF, a medida não contraria as regras da legislação federal. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o réu pode ser condenado a pagar custas e honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada por associação privada. O caso teve origem quando a Associação Estadual de Amparo ao Consumidor e ao Cidadão e Defesa contra as Práticas Abusivas, a Prodec, ingressou com ação civil pública contra a PepsiCo do Brasil, com o objetivo de obrigá-la a incluir determinadas informações na embalagem de um produto. Em primeira instância, a PepsiCo deixou de ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários com fundamento em acórdão da Corte Especial do STJ, no qual ficou definido que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347 de 1985. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou não ser aplicável a decisão do STJ às demandas propostas por associações e fundações privadas, de modo a não impedir o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. No STJ, a PepsiCo alegou que se a associação de natureza privada não pode ser condenada ao pagamento de honorários, os advogados que a representam também não poderiam, pelo princípio da simetria, ser beneficiados com a verba sucumbencial. A terceira turma negou provimento ao recurso especial da empresa e manteve a decisão de segundo grau. Para os ministros, a tese fixada pela Corte Especial somente se aplica à parte revencida em ação civil pública quando seu autor for pessoa jurídica de direito público. Esta advogada explica o entendimento aplicado. O artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública
ele determina que o autor da ação civil pública, ele nunca tem que pagar custos, a não ser que ele tenha agido de má fé. Ocorre que aí, nesse caso em específico, quem entrou com a ação foi uma associação de direito privado, não era uma associação, não era uma pessoa jurídica de direito público, era uma pessoa jurídica de direito privado. Aí, nesse caso, eles entenderam que não tinha como aplicar o princípio da simetria. Nesse caso, sendo duas pessoas de direito privado, a pessoa que perdeu, no caso o réu, teria que pagar essas custas desses honorários advocatícios. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou ainda que não seria razoável equiparar ou tratar como simétricos grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais. E a terceira turma do STJ decidiu que o fato de um dos pais morar com os filhos no imóvel do casal não impede o outro de vender o bem. O colegiado estabeleceu que o fato de um dos ex-companheiros residir com os filhos no antigo imóvel do casal não é, por si só, causa suficiente para afastar o direito do outro à extinção do condomínio. Assim, a terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná para permitir que o autor da ação venda o imóvel comum que possuía com a ex-companheira, adquirido mediante alienação fiduciária. Após a separação, a ex-companheira ficou responsável pelo pagamento das prestações do financiamento e continuou residindo no imóvel com as duas filhas comuns. O autor ajuizou a ação para vender o imóvel e para receber dela os aluguéis pelo uso exclusivo do bem. O juízo de primeiro grau determinou a alienação, cujo produto deveria ser dividido igualmente entre os dois, e condenou a mulher a pagar os aluguéis referentes à fração do imóvel pertencente ao ex-companheiro. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná afastou a possibilidade de alienação dos direitos relativos ao imóvel por considerar o direito constitucional à moradia. O relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou o entendimento do STJ, segundo o qual é direito potestativo do condômino promover a extinção do condomínio sobre bem imóvel indivisível mediante alienação judicial. Aliado a isso, ele ressaltou que o Código Civil estabelece que é lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum. O relator também verificou nos autos que o bem está na posse da ex-companheira há mais de 4 anos e, mesmo sendo anunciado para venda durante todo esse período, não foi fechado nenhum negócio. Em razão do tempo decorrido, o ministro considerou não ser razoável indeferir o pedido de alienação judicial, tendo em vista que a utilização exclusiva por parte da mulher impede seu ex-companheiro de dispor do imóvel. O relator observou ainda que, no momento da dissolução da união estável, foi combinado que a mulher ficaria residindo no imóvel sem a necessidade de pagar por isso até a venda do bem, o que, segundo o ministro, impede a cobrança de aluguel. No próximo bloco, a gente fala sobre o projeto que aproxima usuários da Biblioteca do Supremo de escritores da área do direito. Voltamos já. Aproximar a justiça da sociedade. É esse o papel que a TV Justiça vem cumprindo ao longo dos anos, dando transparência ao julgamento dos processos não apenas para a comunidade jurídica, mas para toda a sociedade. Sua programação leva informação segura sobre o dia a dia do judiciário e conhecimento jurídico de qualidade, uma forma genuína de assegurar acesso à justiça, um direito de todos. A empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp lançou nesta terça-feira na Câmara dos Deputados o guia Mulheres na Política, combatendo a violência nas plataformas da Meta. O documento foi criado em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e a organização WDN Brasil. Com o apoio da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, o guia Mulheres na Política combatendo a violência nas plataformas da Meta foi lançado num evento realizado na tarde de hoje, no espaço do servidor da Câmara. Para a ouvidora do Tribunal Superior Eleitoral, Larissa Nascimento, a divulgação do material será de grande valor na luta pelo fim da violência contra a mulher.
O documento traz recomendações para que mulheres possam se conectar com segurança, explica como são feitos os processos para identificar os comportamentos violadores e traz um passo a passo de como fazer denúncias nas plataformas. Todas as deputadas federais já receberam o guia e foram orientadas a compartilhar o documento nas redes sociais. No site tse.jus.br tem uma matéria com mais informações. Lá também é possível baixar o guia. O senador Fabiano Contarato recebeu hoje a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho. A homenagem foi entregue pelo presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. A homenagem ocorreu na sede do TST em Brasília. A medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho é oferecida a membros da sociedade civil e autoridades que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento do país, seja com geração de emprego e renda ou com inovações políticas voltadas para a área do trabalho. O senador tem um carinho muito grande pela nossa justiça, por esse ramo do direito. E é uma honra grande outorgar a ele, o senador Fabiano Contarato, essa medalha. Não só para mim, uma honra para mim, mas uma honra para toda a Justiça do Trabalho. O parlamentar se emocionou ao receber a homenagem. Contarato, que é professor de Direito e já foi delegado, destacou que a Justiça do Trabalho é essencial para o crescimento econômico e social do Brasil. Eu estou muito feliz, esse é um reconhecimento e está prestigiando 80 anos da Justiça do Trabalho. Nós estamos valorizando a população e principalmente a população mais pobre. É o trabalhador, é uma justiça social, é uma justiça que exerce diuturnamente a empatia, aquela possibilidade de você se colocar na dor do outro. E eu espero e tenho um sonho de que essa justiça do trabalho seja cada vez mais fortalecida. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso se reuniu com representantes dos municípios e empresários de Barra do Bugres e Tangará da Serra. Em pauta, a instalação do escritório social, que deve contribuir para a ressocialização de egressos e na redução de reincidência e melhoria da segurança pública. Além de visitar as unidades prisionais do Estado, o GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso, do Tribunal de Justiça, tem atuado em outra frente, a instalação do escritório social, uma importante ferramenta para a preparação, acompanhamento e reinserção produtiva dos egressos do sistema prisional. Durante as visitas às comarcas de Barra do Bugres e Tangará da Serra, o GMF conversou com empresários e gestores municipais com o objetivo de instalar o escritório social nestas comarcas. Nós pretendemos, com a criação do escritório social nesta cidade, se a prefeitura anuir a essa magnífica ideia do Conselho Nacional de Justiça, nós vamos fazer um trabalho com os nossos reeducandos 6 meses antes de ele ganhar a sua liberdade. Então, ele vai ter toda uma preparação por meio de psicólogos, assistentes sociais, vai ter um acompanhamento 6 meses antes e até 6 meses depois que ele deixar o sistema prisional, ele vai ter um acompanhamento, inclusive com a questão da empregabilidade, da educação. Se ele realmente quer sair da vida do crime, ele quer voltar para um convívio social, ele quer ter um trabalho honesto, ele sabe quem procurar. O escritório social ele vai dar a mão para esses egressos do sistema carcerário, para que eles possam ter possibilidades profissionais lá fora. É importantíssimo. Porque não adianta o preso sair daqui e não ter um apoio, não ter uma ajuda, não ter uma qualificação. É a mesma coisa de sair, ele já quis saber que daqui uma semana ele está de volta aqui. Isso perpassa pela segurança pública, todos sabem, né? Que essa reincidência vai e vem, atinge toda a sociedade, a segurança pública em geral. Para os representantes dos municípios, a instalação do escritório social não só é possível, como necessária. Eu acho que esse primeiro momento é um momento mesmo de conversar, dialogar, ver o que cada setor pode estar fazendo, mas a posição nossa enquanto Secretaria de Ação Social é estar abraçando. O que o presidente percebeu é que traz grandes benefícios para a nossa sociedade, principalmente porque tem a reintegração, né, dessas famílias, dos reeducandos em nossa sociedade, principalmente, né, no mercado de trabalho, né? Com certeza é muito positivo. Quem já fez uso do trabalho de reeducandos ou egressos dá o testemunho de que vale a pena
dar uma segunda chance a quem errou no passado, mas quer corrigir o futuro. Foi bom para nós, foi bom para ele, tá? Ele cresceu, foi um excelente funcionário que nós tivemos, tá? E ele teve outras oportunidades pós trabalhar com a gente e nosso intuito era ajudá-lo e ele caminhou. Hoje ele está até fazendo faculdade. Para nós, município, é bastante importante essa parceria, haja visto que a produção que eles nos trazem é muito grande. Então, o retorno para a sociedade, a gente consegue dar uma resposta mais rápida à sociedade na prestação do serviço do município para com a sociedade. É um projeto interessante para oportunizar as pessoas que realmente querem mudar de vida, querem, né, deixar a criminalidade, se tornar cidadãos de bem. Hoje, atualmente, nós temos aproximadamente quase 90 contratos de intermediação de mão de obra. Nós temos mais de 1.000 recuperandos trabalhando, tanto regime fechado quanto semiaberto no estado de Mato Grosso. Então, a gente tem que dar oportunidade, dar o trabalho, que o trabalho dignifica o homem. O Supremo Tribunal Federal tem um projeto dedicado a aproximar os usuários da Biblioteca da Corte de escritores da área do direito. É o Autor em Foco, que conta com a participação periódica de escritores para falar sobre suas obras e o processo de escrita. Dessa vez, o convidado foi o professor Sérgio Arenhart, autor de vários livros sobre o Código de Processo Civil. A última obra do pós-doutor e mestre em Direito é o livro Tutela Coletiva de Interesses Individuais, que defende a proporcionalidade dos direitos individuais como modelo para o sistema de justiça brasileiro. Essa é uma perspectiva importante, inclusive a abertura do livro descreve um pouco esse mecanismo de proporcionalidade na colisão de normas e na sua origem dentro do direito administrativo, né? Mas a minha intenção, na verdade, foi puxar um pouco isso para o direito processual. Nessa edição, foi discutido como o sistema de justiça brasileiro pode melhorar o trâmite de processos com base em exemplos de outros países. O que alguns outros países já notaram, isso aconteceu na Inglaterra de forma expressa e um pouco menos na Itália, por exemplo, é que, muitas vezes, para que eu possa dar para um processo uma solução ótima, isso só vai acontecer se eu negligenciar outros processos. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.